Esse vídeo é para você que se sente sozinho na caminhada com Deus, ou caso você não seja cristão, esse vídeo também pode ser para você. Prazer, meu nome é Lara e hoje eu venho aqui neste vídeo com a palavra do Espírito Santo para você. Então eu espero que a palavra dele neste momento toque no seu coração e que você possa entender algumas coisas, por que ele faz, como ele faz, né? Nem sempre vamos entender, mas às vezes ele apenas quer que a gente confie nele. Então eu vou me basear rapidamente no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22 ao 33, que fica assim: E vocês disseram: O Senhor nosso Deus mostrou-nos a sua glória e sua majestade. Nos ouvindo a sua voz vinda de dentro do fogo, hoje vimos que Deus fala com o homem e que este continua vivo. Mas agora, por que poderíamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus, vivo falando de dentro do fogo como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvir o que este povo disse a você. E eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Verso 30. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Bom, basicamente, esse texto é um texto muito bom. Eu gosto muito de ler o Velho Testamento e as partes onde Deus fala muito com o povo de Israel, né? E nesse texto, só resumindo tudo, basicamente o povo de Israel ficou com medo da voz de Deus e mandou Moisés no lugar deles. E Deus concordou com eles. E o que, na verdade, teria outros sentidos de interpretação desse texto, o Espírito Santo ele me fez entender de outra forma, né? Ele me fez entender sobre o escolhido, sobre o chamado. Por vezes, nas nossas vidas, quando a gente aceita Jesus, no início até que é um pouco complicado, mas quando você se aprofunda nessa coisa do evangelho, você vê que não é aquela coisa fácil que a gente acharia que fosse. Na verdade, enfrentaremos muitas lutas, inclusive a solidão. Porque às vezes Deus nos separa na solidão. E se a gente for perceber, isso não é só no Velho Testamento, a gente pode reparar isso no Novo Testamento, onde Jesus, por vezes, só separava alguns para ir com ele, ou então estava uma multidão e ele separava os discípulos para ir com ele, para ele ensinar a eles. E o Espírito Santo, ele me fez entender o sacrifício de seguir o chamado que Deus entrega a gente. Sabemos que não é nada fácil e que, na verdade, como eu disse, pode ser muitas vezes solitário, né? Aqui eu achei muito interessante é que Moisés, ele teria que subir, ele teria que ir, mas o povo de Israel não, mas Moisés sim, porque ele foi escolhido para subir. E isso me lembrou de outra passagem que é 2 Timóteo 3,14. Eles podem, você não, basicamente resumindo, tá? Só tô resumindo aqui, mas o texto, se vocês for parar pra ler, é basicamente essa frase. Eles podem fazer o que eles quiserem, Timóteo, mas você não, que é uma carta que Paulo entrega a Timóteo. E o Espírito Santo me lembrou disso, eu falei, misericórdia, realmente tem muito a ver. Porque as pessoas, elas escolhem o que elas querem, mas aqueles que realmente querem seguir o chamado de Deus, aqueles que querem a Deus, vão ter que sacrificar muitas coisas e muitas vezes vai ter que enfrentar algumas coisas sozinho. Então, muitos podem nos abandonar, muitos podem fazer o que querem no mundo, muitos podem ser crentes e fazer coisas que não agradam a Deus, mas nós que fomos escolhidos, aqueles que são escolhidos por Deus, eles não podem. Você que está assistindo, você é o escolhido por Deus. E se você pode ter certeza, em algum momento, se você ainda não passou, vai passar por algum tipo de solidão. Porque Deus ele vai te separar. Porque pensa bem, Israel, se Moisés ele tivesse com o mesmo pensamento de Israel, quem ouviria a voz de Deus? Quem passaria os mandamentos dele? Quem iria falar aquilo que Deus queria falar? Então Deus, ele por vezes nos separa justamente para a gente não se misturar com quem não deve, para não se perder daquilo que Deus nos entregou.
Por vezes ele vai nos separar para que a gente não perca a chamada que ele nos deu. E às vezes vai ser necessário você passar por dores sozinho, você às vezes ficar doente sozinho, às vezes você querer sair e não ter alguém para sair porque Deus te separou. Mas às vezes as pessoas interpretam isso como um Deus ruim. Mas na verdade Deus ele tá te preservando de muitas coisas, porque há grupos, há pessoas que eu não tô falando que a gente tem que ficar isolado, a gente fica em comunhão, a gente tem pessoas da igreja, a gente tem, é muito importante, inclusive eu te aconselho, se você não tem comunhão com a sua igreja, tenha comunhão com a sua igreja, porque isso é muito importante para quem tá na fé. Mas há momentos de batalhas, há momentos de lutas que é você e Deus. E não adianta, eu mesmo falo por experiência própria. Eu, por vezes, tentei enfiar outras pessoas no meio, pedir ajuda de pessoas, mas elas nunca puderam me ajudar. Porque não era para elas me ajudar, era para eu entender a minha dependência no Senhor e entender que, por vezes, eu teria que enfrentar muitas coisas sozinha. Talvez você agora está se sentindo sozinho. Ai, Deus, eu não tenho amigos, eu já perdi tantas amizades e ainda dói. Mas Deus, ele só tira aquilo que pode nos atrapalhar. E Deus separou Moisés. E Moisés, ele foi lembrado por inúmeras coisas. Ele literalmente foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Foi um legado muito bonito que Deus permitiu que ele pudesse deixar, sabe? Então, ele teve que fazer isso sozinho. Se vocês forem reparar, o caminho de Moisés foi sozinho, foi ele e Deus, lógico, teve Arão para passar a mensagem, isso é lógico. E aqui foi algo muito importante que eu acabei de ler, gostaria de ler para vocês. Timóteo estava iniciando seu ministério e Paulo o aconselha a permanecer em Cristo e seus ensinamentos, mesmo que todos não queiram. E Moisés, a gente sabe que entra dentro deste cenário também, porque Israel não queria, ele teve medo, não queria sacrificar. E Moisés foi o único que subiu ao monte e ouviu a voz de Deus. A intimidade com Deus vai ser você e Deus. E por vezes é não estando com as pessoas que você vai vivenciar uma das maiores experiências espirituais da sua vida com Ele. É onde você vai encontrar intimidade, é onde você vai entender quem é Ele, a personalidade dEle, o amor dEle. É sozinho com Ele, é no quarto com Ele, é na cama orando, é na cama lendo a Bíblia, é no quarto jejuando, é você e Deus. Por vezes vai ser só isso e já é mais do que perfeito, porque são nesses momentos só você e Deus que você experimenta de coisas que muitos, por não querer, não experimentaram, sabe? É lógico, a gente tem que desejar que muitos queiram, mas se alguém, se algum amigo seu, se algum familiar seu, se você é o único crente da sua família, não se toque por isso. Saiba que você é escolhido e que independentemente é você e Deus. Experimente do que Deus tem para você. Busque a face de Deus. Eu acho esse verso, esse capítulo onde Deus, ele revela, né, as costas dele. É lógico que Moisés não via a face de Deus, mas ele conversava face a face. Ele tinha intimidade, ele orava. E teve um momento em que Moisés fala, eu quero ver o Senhor. E Deus fala, ninguém pode ver minha face e continuar vivo. E aí Deus arruma um jeito de mostrar as costas dele, e ele passa, sabe? Então assim, é lógico que é mais elaborado, se você quiser, procure um pouco mais sobre esse capítulo, mas é um dos capítulos que eu mais amo. Mas é uma das coisas que me deixa maravilhada, e ali não tinha mais ninguém, ali não era mais ninguém, era ele e Deus. Se a gente for reparar, a tenda do encontro, por exemplo, era Moisés e Deus. Então, vai ser você e Deus. O que a gente vê em Timóteo e em Moisés, essa semelhança, é que os dois seguiram a Deus mesmo que todos não queriam. Mesmo que alguém não queira seguir a Deus com você, continue seguindo a Deus, porque eu tenho certeza que você vai vivenciar coisas maravilhosas e através da sua vida, talvez a pessoa que não quis, ela vai querer. E enfim, os dois renunciaram, os dois obedeceram, os dois teve coragem de enfrentar os desafios. Moisés foi o único que levantou e subiu o monte. Então assim, gente, não vai ser fácil, não é fácil seguir a vida sozinho com Deus. É lógico, a gente vai ter a comunhão com as pessoas, a gente pode ter amigos, mas mesmo tendo amigos, por vezes vai ser você
e Deus, porque Deus te separou para viver algo diferente, algo extraordinário. Então, essa realidade ela vai se repetir muito em nossas vidas. Lembrando que Jesus, quando depois de muitas pregações para as multidões, ou enfim, se você pegar o Novo Testamento e ver os evangelhos, vocês vão ver que ele sempre se retirava para orar, porque sabia que é só com Deus e ele que ele iria renovar suas forças e entender a vontade de Deus. E às vezes as vozes ao redor podem te atrapalhar, às vezes as pessoas ao redor podem talvez atrapalhar o teu propósito. Então, se você está se sentindo sozinho, saiba que você não está sozinho, e por mais que você se sinta, você ainda assim entenda isso como um privilégio, um ensinamento, sabe? De poder estar você e Deus, de saber que você é separado. E antes, quando eu não entendia muito isso, eu buscava a minha dependência em pessoas, a ajuda de pessoas, para que pessoas pudessem vir me abraçar e falar, tadinha de Lara. Mas não, Deus, ele queria apenas que eu me apoiasse nisso. E de pouco em pouco ele tem me ensinado de estar dependente dele, somente dele, unicamente dele e de mais ninguém. E não é muito fácil e nem sempre vai ser prazeroso, vai ser desconfortável. Mas como eu disse, é somente os que se sacrificam que podem ouvir a voz do Senhor. É somente os que são separados que vão ouvir a voz do Senhor. E aleluia por isso, essa palavra ela está falando comigo novamente. Eu há um tempo havia escrito essa palavra e ela agora também está falando comigo. Então, mas aquele que busca, acha, a própria palavra do Senhor fala isso. Aquele que busca, acha. E às vezes você vai buscar só. Às vezes vai ter um momento de você buscar com alguém, às vezes vai ter um momento de você... E isso é muito bom, mas vai ter momentos que você vai ter que enfrentar. E é esses momentos de solidão, entende? Às vezes você vai ter que aceitar. Você que tem muitos amigos e hoje talvez possa ter se visto sem ninguém. Saiba que às vezes vai ser só você e Deus. E que Deus às vezes quis que fosse assim. Porque se você estivesse no meio de muitas pessoas, essas pessoas poderiam emudecer a voz dele. Poderiam fazer com que você não pudesse prestar atenção. Entende? E por vezes, a maioria das vezes onde Deus me falou alguma coisa, onde Deus me entregou alguma palavra, foi tudo quando estava eu e ele. A maioria das vezes minhas anotações são tudo porque estava eu e ele, entende? Então, é difícil, é doloroso, mas também é tão prazeroso você ouvir aquilo que Deus tem para você. Moisés e Timóteo, eles poderiam ver as pessoas fazer o que queriam, poderiam ver as pessoas se afastarem, e o que é muito ruim, mas eles que foram escolhidos, não. E se você ainda não atendeu ao chamado do Senhor, atenda. Porque por mais que possa enfrentar algum momento de desafio, você vai enfrentar também a coisa mais prazerosa da sua vida, que é estar na presença dele. Eu falo isso porque eu já passei no mundo e eu falo que eu não trocaria por nada e que não há nada melhor do que estar na presença dele. Pode ter certeza disso. Você vai enfrentar isso. Israel fez ídolos, não quis buscar a Deus. Israel é igual Deus fala, quem dera se vocês tivessem isso sempre, né? Mas na verdade eles não queriam ter isso. Eles queriam buscar a ídolos, queriam as coisas fáceis do jeito que são. E por vezes somos assim, não vou julgar. A gente às vezes é desse jeito. Então, a gente julga tanto Israel e é igual a Israel, né? Então, quem não busca não encontra o maior prazer, que é a presença do Senhor. Entende? Mas quem busca, independentemente de quem estiver com você ou não, encontra a face do Senhor. Você vai estar no seu quarto e aí às vezes Deus vai te falar umas coisas assim que você vai ficar, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Às vezes você vai estar lendo a palavra e aí vai dar uma chavinha na sua cabeça e aí, meu Deus do céu, entende? É você buscar no seu secreto, ter intimidade, ter a tenda do encontro com Deus e saber que você, por vezes, vai ter que enfrentar muitas coisas sozinho, mas entre aspas sozinho, porque você nunca está sozinho, porque Deus, ele até me lembrou de uma palavra que ele usou muito para falar comigo uma vez, várias vezes, na verdade, né, que foi Hebreus 13, versículo 5, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Que também fica em Deuteronômio 31, 6, né? Deus me lembrou dessa palavra porque a gente às vezes acha que por a gente estar sozinho, sem ninguém, sem ver ninguém, não tem ninguém, mas tem. Deus está aqui agora comigo. Deus está aí agora com você, onde quer que você esteja. Deus está com você em todo o tempo porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é tudo.
Então, é possível Deus não estar em algum lugar? Não. Ele é possível que ele esteja em todo lugar porque ele é Deus, ele é poderoso. Então, saiba que ele está com você e ele apenas quer se revelar mais a você. E às vezes ele te separou, te deixou um pouco mais sozinho para que você pudesse entender que é nessa solidão, que nessa solitude que você encontra a presença dele. Entende? Então, às vezes você vai ter que enfrentar. Às vezes vai ser, na verdade, bem doloroso. E talvez você agora esteja passando por este momento de dor, mas saiba que o Espírito Santo está com você neste momento. E que ele quer se revelar mais a você, quer se revelar mais a mim. E creio que até Jesus voltar, ele ainda vai querer isso, porque ele tem tantas coisas para nos mostrar, tantas coisas para nos entregar, tantas pessoas que ele quer impactar através das nossas vidas. E a gente vai ver que valeu tudo a pena. No fim de tudo, a gente vai ver que valeu tudo a pena. E que mais que o corpo, mais do que a solidão, sabe? Vale mais por causa que Jesus vai voltar e a gente vai ver ele sobre as nuvens e ele vai chegar perto da gente e falar, eu te conheço. E aí serão todos os momentos que você passou com ele, valeu tudo a pena, sabe? Não é que isso, literalmente, as obras vão te salvar, mas quando você tem fé em Jesus, essas coisas vêm junto. E muitos, na verdade, nem quer, né, enfrentar isso. Então, saiba que você foi separado para enfrentar essas situações e vivenciar coisas grandes. Muitos acham que ficar no pé do monte é o suficiente e até acham que é o certo, mas na verdade estão perdendo o melhor de Deus. Eles poderiam muito bem estar ouvindo a voz de Deus, mas aí eles falaram, não, vai você, Moisés, que eu não vou conseguir enfrentar isso aí não. A voz de Deus é muito poderosa para mim, e vai você, Moisés, você me fala o que ele te falou, tá bom? Mas Deus, ele não quer que a gente viva de ouvir só o que os outros falam, ele quer falar pra gente também, pelo amor de Deus. Então nosso foco não pode estar em quem faz ou não faz, e sim no Senhor. Ele deve ser a nossa escolha diária. Estou lendo no meu caderninho que eu tenho das anotações da Bíblia. E isso é poderoso. Que você não possa viver somente do que os outros falam, somente do que os outros podem fazer por você ou na caminhada com Deus com você, mas que você possa entender que se em algum momento você se encontrar sozinho, você vai ter que enfrentar junto com Deus. Você e Deus. E é na intimidade, na solitude com Ele. É você e Ele que você vai enfrentar momentos. Terão momentos que vai ter, logicamente, você vai ter amizades. Não é que Deus vai te deixar assim, cárcere privado sem ninguém, não. Você vai ter. Mas mesmo tendo amizades, ainda assim, Ele vai te separar para estar com você, somente você e Ele. Então saiba, Ele te ama muito. E Ele não tá fazendo isso para te castigar. Não tá fazendo isso porque Ele te odeia. Não tá fazendo isso porque Ele te deseja o mal. Ele tá fazendo isso porque ele com certeza tem coisas muito grandes a te revelar. E coisas muito grandes que muitas das pessoas não sabem porque elas não quiseram ter. Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Ele é um Deus que cuida da gente e ele deseja fazer isso conosco. Amém? Que essa mensagem possa ter te impactado como ela me impactou. Tanto na época quanto agora novamente. Na verdade, eu acho muito interessante como que o Espírito Santo gosta de fazer essa coisa, essa volta do Velho Testamento para o Novo Testamento. Para mim, assim, é maravilhoso. Eu gosto muito de ver como ele insiste em mostrar que às vezes os momentos ruins são como ensinamento, sabe? Então, espero que tenha te impactado. Espero que você tenha entendido que você não está sozinho, literalmente, porque Deus está com você. Você só não está enxergando. E que você possa refletir nessa mensagem no dia de hoje ou nos próximos dias, sabe? Se quiser reassistir, reassiste. É basicamente isso. Espero que você tenha gostado. E um beijão, até a próxima.